Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder, no PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, olá, olá. Pessoal, vamos começar nossa terceira aula de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Vamos iniciar agora, digamos que a geometria mesmo, né? Até agora falamos sobre matrizes, sobre sistemas de equações, representações e maneiras de fazer alguns cálculos com matrizes, né? E aí nós estávamos, digamos, essencialmente dentro da álgebra, fazendo aí alguns exemplos e treinando alguns tipos de problema nos roteiros e nas atividades que vocês têm que desenvolver. Na terceira aula nós vamos basicamente entrar na geometria analítica, e quando nós falamos em geometria nós pensamos muito em figuras geométricas, né? Triângulo, cálculo de ângulo de triângulo, triângulo retângulo, isósceles, equilátero, quadrado, paralelogramo, cálculo de área, de volume. Essa é a geometria que geralmente se trabalha nos ensinos fundamental e médio, né? Agora, quando nós falamos em geometria analítica na graduação da engenharia, nós, de certa forma, também temos interesse em calcular muitas vezes uma área, um comprimento, um volume. A diferença é que nós estamos aí utilizando uma linguagem um pouco diferente. Nós vamos utilizar sistemas de coordenadas para representar os nossos pontos de referência, e através desses pontos, então, nós faremos os cálculos que nos interessam. Por isso mesmo, nessa primeira parte, nessa terceira unidade, que digamos seria a primeira parte da geometria analítica no curso, nós estudamos o ponto, a reta e a circunferência. O ponto, podemos dizer que é o elemento base, né? Utilizamos vários pontos, muitas vezes, para representar uma reta, para escrever equação de circunferência, para representar outras figuras geométricas também. Como nós vamos aí trabalhar com um sistema gráfico, nós utilizaremos até um máximo de 3 dimensões, x, y e z, porque nós não conseguimos escrever matematicamente, representar, né, espacialmente mais do que 3 dimensões. Então, ou trabalharemos com um sistema de coordenadas bidimensional, temos aí basicamente x, y, ou trabalharemos com um sistema de coordenadas tridimensional. Ok? A diferença do sistema tridimensional é que muitas vezes x e y representam a base do meu sistema e a altura é dada pelo z. Está ok? Observe que aqui no primeiro caso você tem 2 elementos. Se você fizer um ponto aqui, assinalar uma região nesse sistema de coordenadas, ele vai ser formado por duas entidades, né? 2 valores numéricos, um x e um y. Então são 2 valores que representam a sua localização. É como se eu estivesse trabalhando com uma localização espacial e eu defino ali, então, olhei para o chão, certo? Suponhamos que você esteja num quarto sem nenhum móvel dentro. O quarto tem 4 metros por 4 metros, por exemplo. E aí você adota um dos cantos da sua parede como sendo 0, 0. Então, quando você vai caminhar para as 2 extremidades da sua parede, você tem dos 2 lados de 0 a 4, ok? E aí, então, você pode definir, colocar um objeto em qualquer canto no piso do seu quarto, e aí você consegue identificar ali onde ele está, né? De maneira que você defina, por exemplo, ele está a 1 metro de uma parede e a 2 metros da outra parede, supondo que uma seja o eixo x e a outra o eixo y. Quando nós pensamos aqui num sistema tridimensional, eu também tenho
uma coordenada x, uma coordenada y, mas eu tenho a sua respectiva coordenada z. Então eu vou ter sim um x0, vou ter um y0 e vou ter um z0. Digamos que você pegou esse objeto que estava então no chão a 2 metros de distância de uma parede de outra, digamos que ele teria aí a coordenada 2,2, né? E você pegou e elevou ele a 1 metro acima do chão. Então você observa que você está a 2 metros de uma parede, 2 metros de uma parede e a 1 metro em relação ao solo, ao piso do seu quarto. Então você está posicionando, você está dando um local para ele, né? Você está colocando um ponto para caracterizá-lo. Como já falei para vocês nas primeiras aulas com relação à aplicação da geometria analítica, você pode fazer isso no sistema de coordenadas quando você quer programar um equipamento, programar uma máquina. Um dos colegas de vocês falou sobre a CNC, né? Que é uma máquina que faz também diversas operações dentro da construção mecânica e você programa para onde vai cada um dos componentes da máquina para você dar origem ao seu equipamento. Uma impressora 3D faz a mesma coisa. Um robô se movimentando, ele se movimenta utilizando o sistema de coordenadas tridimensional, em que você tem aí medidas verticais e horizontais, então você consegue caracterizar e definir para onde ele deve ir, tá ok? É interessante estudar agora esse conceito de ponto e reta, porque na próxima unidade, a quarta unidade, nós falaremos de vetores. E o vetor, ele pode ser representado também por uma espécie de sistema de coordenadas. Entre parênteses, você coloca ali os valores numéricos que caracterizam esse vetor. Nós podemos escrever vetores em um sistema de coordenadas bi ou tridimensional, tá ok? Mas, a princípio, o que nos interessa nessa unidade é analisar o ponto, fazer uma análise de reta, identificar equações de reta e também fazer algumas análises a respeito de circunferências, né? Calcular também, obter a equação de circunferência, ver a distância entre ponto e circunferência, observar se está dentro ou fora dessa circunferência, ok? Isso é um campo de ação, né? Que você pode estar utilizando como limite. Você usa uma circunferência para limitar uma área que você deve estar atuando, por exemplo. Tá joia? Então vamos para o primeiro exercício, que trata justamente de representar no sistema de coordenadas cartesiano, x e y, esses pontos que são apresentados. Então temos 4 pontos e observem que todos eles têm 2 números separados por uma vírgula dentro do parênteses. Sempre então primeiro valor, ele vai ser relativo ao x, tá ok? Então o x do ponto A, x do ponto B, x do ponto C, x do ponto D. O segundo valor, ele vai ser o y de A, y de B, y de C e o y de D. Se eu tiver 3 números, aí eu tenho o x, o y e o z, tá ok? Então, geralmente trabalhamos com esta sequência. Caso haja um sistema de coordenadas com outras letras, R, S e W, então será fornecido qual é a sequência, deve ser fornecida, né? Qual é a sequência de R, S ou W que representa esse número. Pode ser R, S, W, pode ser S, R, W, né? Para efeitos dos nossos estudos, trabalharemos com XY, XYZ e sempre seguindo essa ordem, tá certo? X ou Y, depois, se for 3 dimensões, X, Y mais o Z, ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desenhar o meu sistema de coordenadas. Observe que nós temos números positivos e negativos, então eu vou fazer bem no centro, fazer uma linha vertical, tá ok? Representando o meu eixo Y. E vou fazer uma linha horizontal aqui no meio, representando o meu eixo X. Quando nós representamos dessa forma o sistema de coordenadas, o que está à direita de X é positivo e acima de Y também. O que está à esquerda é negativo e abaixo também. Então nós temos aqui à direita de X positivo, acima de Y positivo. À esquerda nós temos o x que é negativo e abaixo desse ponto de intersecção, né,
das duas retas, aí seria uma reta x e uma reta y, eu tenho o y negativo. Esse ponto de intersecção nós chamamos de origem, é o nosso 0, 0, onde x é 0 e y também é 0, tá ok? Então aqui nós pegamos, se eu for desenhar isso com uma régua, faço medidas, separações iguais aqui no meu eixo, tá ok? Então eu consegui fazer 4 medidas, então eu tenho o 1, o 2, o 3 e o 4. O mesmo é válido do lado esquerdo. O espaçamento permanece o mesmo, tá ok? E aí qual é a sequência? Do 0 para trás eu vou menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então observem que menos 1 é maior do que menos 2, ok? Quanto mais negativo é o seu número, podemos dizer que menor ele é, ok? Para y, façamos da mesma forma. Vou subdividir em frações iguais. Então, tenho aqui 1, 2, 3. E abaixo, nós fazemos a mesma divisão para as frações negativas. Menos 1, menos 2, menos 3. Agora, como nós marcamos o ponto? Vamos pegar o ponto A. Observe que o ponto A, o x para ele vale 1. Então, está aqui, o x sai dessa marca aqui de 1. O y é 2 positivo, então ele vem para cá. Então, é uma combinação dos dois. Então, eu tenho que fazer a projeção da vertical em 1, da horizontal em 2, até que eles se toquem. Encontrando um ao outro, esse é o meu ponto A. O ponto B, ele é válido para x valendo 0, então observe que ele está aqui, no encontro dos eixos, y valendo 3. Então, ele está posicionado exatamente sobre o eixo y, ok? Aqui nós temos o nosso B. O C, ele é dado para x valendo menos 1, então ele começa aqui, e para y valendo 2, então ele prolonga entre x menos 1 e y2, fazemos aqui então a marcação, temos o C. E o D é para x menos 2 e y menos 1, então x aqui menos 2, y menos 1, tá ok? Fazemos a marcação do ponto D. Tá joia? Então observe que o que eu tenho que observar, tenho que analisar, é quem é x, quem é y, olho, marco no meu eixo onde está x, onde está y, faço o prolongamento dessas retas, certo? Para x e para y, onde elas se encontrarem, ali estará o ponto que eu estou procurando. Então meu ponto A está localizado neste campo, tá? Vou até trocar a cor da caneta para destacar para vocês. Então, meu ponto A está neste campo aqui. Meu ponto B está exatamente sobre o eixo Y, em 3. Meu ponto C está localizado aqui, nesta região, para x menos 1, y2. E o D está localizado aqui, nesta região. Ok? Então, observe que isso é muito importante, vocês vão precisar analisar isso no mapa, em algumas atividades de vocês, porque vai ser fornecido um sistema de coordenadas e alguns pontos, então é justamente desta forma. Se eu tivesse vamos supor que eu tenho um novo ponto, ponto E. Esse ponto E está localizado aqui embaixo, tá? É o ponto que eu acabei de criar. Como que eu descubro qual é a coordenada dele? Eu já tenho o ponto. Como eu vou descobrir a coordenada? Eu vou fazer a projeção para o eixo x, projeção para o eixo y. Primeiro eu escrevo o meu eixo x. Quem é o x para E? 3. Quem é y? Menos 2. Pronto. Descobri qual é a coordenada desse ponto E, localizando ele exatamente dentro do meu diagrama, do meu sistema de coordenadas. Beleza? Segundo problema é para fazer a estimativa de distância entre os pontos AB e o ponto CD. Para calcular a distância entre pontos, nós podemos utilizar a seguinte informação. Eu posso pegar, vamos analisar, por exemplo, vou colocar aqui já para AB. Para calcular a distância entre A e B, eu vou pegar o x de A menos o x de B, vou elevar ao quadrado. Para que eu elevo ao quadrado? Para eliminar a possibilidade de ter um número negativo.
Quando eu penso em distância, não me interessa onde, em que lado está o meu ponto. Não interessa se ele está do lado do negativo ou do lado positivo, tá? Então eu faço a diferença xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb também ao quadrado. E eu extraio a raiz quadrada de todo mundo. Todo este cálculo. Substituindo os valores que nós conhecemos, o x do ponto A vale 5. O x do ponto B vale menos 2, então é menos 2. E ambos serão elevados ao quadrado. Mas o y do ponto A vale 3 e do ponto B vale 4. Então 3 menos 4 também ao quadrado, todo mundo dentro da raiz, ok? Qual resultado nós teremos aqui então? Bom, aí nós vamos pegar e vamos fazer essa diferença. Quando eu faço 5 menos 2, na verdade eu acabo ficando com 5 mais 2, que é equivalente a 7. 7 elevado ao quadrado vai dar 49, né? Então eu terei 49, 3 menos 4 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1 positivo. Então mais 1, tudo dentro da minha raiz. Então eu vou descobrir que a distância entre os pontos A e B é a raiz quadrada de 50, ok? Então raiz quadrada de 50 dá um número aproximado aí, né? 7,07. Então aproximadamente 7,07. Se o meu sistema de coordenadas tivesse por exemplo, medida, metros, né? Então eu teria em torno de 7,07 metros de distância entre os pontos. Lembrando que quando eu analiso a distância entre os pontos, eu não estou analisando só a distância horizontal entre 5 e menos 2. E não é só a distância vertical entre 3 e 4, né? Mas uma combinação das duas. Por isso, fazemos aqui o quadrado da diferença de x, diferença de y, somamos e extraímos a raiz de todo mundo, ok? Para calcular a distância entre C e D, o mesmo raciocínio, x de C menos o x do D elevado ao quadrado, mais y de C menos y de D elevado ao quadrado. Ah, tem uma ordem para fazer essa diferença? Não, você só tem que respeitar a mesma ordem de x para y. Então, por exemplo, se você tivesse feito x de D menos x de C ao quadrado, você deveria fazer y de D menos y de C ao quadrado, ok? Então, a ordem para x e y deve ser a mesma. Aí você escolhe a diferença de com quem você quer trabalhar. Substituindo os pontos que nós temos, então, nosso x de C vale 6, o x de D vale 2. Então, 6 menos 2 ao quadrado, mais o y de C vale 1 e o y de D também vale 2. Então, 1 menos 2 também ao quadrado, todo mundo dentro da raiz, ok? Aqui nós teremos, então, 6 menos 2, 4. 4 ao quadrado, 16. Então, teremos no primeiro termo 16. 1 menos 2 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1 positivo. Então, a raiz quadrada de 16 mais 1, ou seja, a distância entre C e D, então, é a raiz quadrada de 17. Aproximadamente, aí podemos calcular para ter uma noção, né? 4,12. Tá ok? 4,12. Vai dar 4,1231056. Aí nós entramos no contexto da aproximação. Se isso fosse metros, teríamos aproximadamente 4,12 metros como referência para fazer essa estimativa de distância entre os dois pontos. Ok? Terceiro problema. Calcule o ponto médio entre 1, 3, menos 2 e 5. Ponto médio é interessante porque é mais uma referência que você tem para estar analisando o seu problema. Vamos pensar aqui, vamos fazer um sisteminha, um eixo de coordenadas só para nós termos uma noção, né? Se eu faço aqui o meu sistema de coordenadas, x e y, né? Vamos marcar o primeiro ponto. O primeiro ponto é para x valendo 1 e y valendo 3. Então, aqui
Nós temos que ir até 5, então eu vou fazer uma escala um pouco menor aqui, tá? 2, 3, 4, 5. Então o 3 está aqui e aqui está o meu 1. 1 para x, 3 para y. Então esse é o primeiro ponto que nós temos. O segundo ponto ele ocorre em x valendo menos 2. Então está aqui atrás, né? Menos 2 e 5 lá para y. Então vamos fazer a projeção. Marcamos aqui o outro ponto, tá certo? Então, quando eu quero calcular o ponto médio, é porque eu estou imaginando que eu tenho uma linha conectando esses dois pontos, e aqui no centro eu tenho um ponto que tem a mesma distância dele para o ponto da extremidade, ou seja, a distância desse ponto até um dos pontos é igual à distância ao outro ponto, tá ok? É com essa ideia que se trabalha na dedução da equação de cálculo do ponto médio, que no final nós conseguimos fazer o cálculo considerando que x do ponto médio é basicamente uma média entre esses pontos. Esse é um conceito muito interessante, vou colocar aqui x1 mais x2 sobre 2, né? Porque em alguns momentos na engenharia nós temos ali a tabela de conjunto de dados, por exemplo. Y é a mesma coisa, y1 mais y2 sobre 2, tá? E você deseja encontrar um resultado, um valor, para um dado que não está na sua tabela. Vamos supor que temperatura. Você tem temperatura variando de 10 em 10 graus Celsius e aí você tem uma relação de temperatura e pressão, tá ok? De um gás dentro de um recipiente. Aí você tem lá 10, 20, 30, 40, 50, 60 graus Celsius e as pressões relativas a cada temperatura. Mas você quer saber a 15 graus Celsius. Você não tem 15 graus Celsius, você tem 10 e tem 20. Mas 15 é um ponto médio, não é? Se você admitir uma relação linear, uma variação linear entre a temperatura e também entre a pressão, você consegue estimar essa pressão em 15 graus Celsius, utilizando o que nós chamamos de interpolação linear, que tem como uma das suas bases a definição de ponto médio entre dois pontos existentes, tá? Então, no nosso problema aqui, se eu estou analisando então para x, entre x valendo 1, x valendo menos 2, eu estou analisando também para y variando de 1 a 5, né? Ok? Então, meu xm dá quanto? Xm vai dar 1 somado 1 mais menos 2 é 1 menos 2. Então, dá menos 1 sobre 2. Então, menos 1 sobre 2. E o ym, ele vai dar quanto? 3 mais 5 dá 8. Sobre 2 dá 4. Olha só. Aqui eu tentei desenhar para vocês o nosso ponto em escala, nossas medidas, divisão do meu eixo em escala, ou digamos em subdivisões iguais, né? Conectei as duas linhas e aqui, se vocês observarem, nós temos basicamente o ponto no meio. Se você faz a projeção aqui, olha só, você vai encontrar qual x para esse ponto? Praticamente menos meio. E aqui o y, 4. Ok? Então observa que se você faz o gráfico com as medidas corretas, a regra é verificada, né? Você consegue fazer o desenho, representar geometricamente o seu ponto e você identifica onde está o seu ponto médio. Pode ser pelo cálculo, pode ser até mesmo pelo desenho, desde que a escala seja respeitada. Joia? E aí você verifica que de fato nosso ponto, então, nosso ponto médio, se eu chamá-lo de M, tem as coordenadas menos meio, 4. Ok? Vamos a mais um. Agora, no quarto problema, nós queremos determinar a equação da reta que passa por dois pontos. Esse conceito é muito interessante, tá? Quando nós falamos em equação da reta, nós sabemos que uma reta ela é escrita por y igual a, vamos supor aqui, ax mais b. Quando eu já tenho essa equação, y variável dependente, x variável independente, a coeficiente angular, b coeficiente linear. Essa definição mais detalhada vai ser vista em cálculo 1, tá joia? Onde retomaremos ali um pouco de funções. Mas aqui em geometria nos interessa descobrir
esta equação, este formato, quem é A, quem é B? Y e X vão permanecer, mas quem é A, quem é B? Tá? Então, nesse caso, nós vamos trabalhar com a seguinte linguagem. Nós vamos dizer que y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Isso vem da definição do m, que é o coeficiente angular, que aqui na primeira representação eu mostrei como letra A, que é a variação de y pela variação de x. Tá ok? Essa é a definição básica do coeficiente angular de uma reta, que caracteriza a sua inclinação em relação ao eixo horizontal, geralmente o eixo x. Para nós, então, o primeiro passo é descobrir quem é esse m com os pontos que nos são fornecidos. Se esses dois pontos fazem parte da reta, eles estão presentes na reta. Eles fazem parte da reta, certo? Se eles fazem parte, temos então o primeiro ponto é x menos 2, y 2. Então está aqui, menos 2 e 2, o eixo x, y, né? E o segundo ponto é 0 para x e 6, vou jogar lá para cima. Se eu quero saber qual é a reta que passa por esses dois, então eu sei que essa reta contém esses dois pontos, né? Então eu posso fazer a diferença entre os seus y e os seus x, suas coordenadas, para achar o m. Então nessa reta o meu m vai ser igual. Aí eu posso trabalhar com os dois. Vou chamar aqui de A e aqui de B, tá? Para fazer como? Podemos fazer y de B menos y de A sobre x de B menos x de A. Tá joia? Quando fazemos dessa forma, observe os valores que nós encontramos. Nós encontramos aqui y de B, 6, y de A, menos 2, sobre x de B, 0, y de B, menos 2. Então, ficamos com 6 menos 2, que dá 4, menos com menos dá mais, 4 sobre 2, 2. Se ele é positivo, reta crescente, é o que estamos vendo aqui. Se eu tivesse invertido, y de A menos y de B sobre x de A menos x de B, observe que eu teria 2 menos 6, que dá menos 4, e que eu teria menos 2 menos 0, que dá menos 2. Então, menos com menos, o sinal se conserva, fica positivo, né? Então, nós temos uma... independente de qual é o primeiro e o segundo ponto que eu utilizo para fazer a diferença, o resultado final é o mesmo. Tá? Então, se eu vou para a equação da reta, eu tenho y menos y0 igual a 2 vezes x menos x0. Já que eu encontrei o coeficiente angular e digo para vocês que ele é o ponto mais importante, agora é só eu escolher qual y e x eu utilizo. Para o ponto A, por exemplo, eu teria y menos. Qual é o y do ponto A? 2. Isso igual a 2 vezes, que é o coeficiente angular que nós acabamos de achar, x menos, qual é o x do ponto A? Menos 2. Não é mesmo? Como fica então a nossa expressão? Aqui permanece y menos 2. Aqui eu posso fazer uma distributiva, então isso é igual a 2x. Aqui observe, menos com menos dá mais. 2 vezes 2, então dá mais 4. E aí eu posso isolar o y, colocando 2x mais 4. Esse menos 2 vai para lá, fica positivo. Mais 2. Ficamos então com 2x mais 6. Não é o mesmo formato que nós tínhamos escrito aqui em cima? Então chegamos à equação da reta. Então a equação da reta é y igual a 2x mais 6. E se eu tivesse escolhido fazer com o ponto B? Vamos ver. Se eu tivesse escolhido fazer com o ponto B, eu teria y, qual é o x do ponto B? Aliás, o y do ponto B, menos 6. Isso igual a 2 vezes quem? X menos o x do ponto B, que é 0. Então, observem que aqui, olha só, 2 vezes x dá 2x, 2 vezes 0 dá 0. Lado direito fica apenas, então ficamos com y menos 6 igual a 2x. E aí eu posso passar o 6 para o lado de lá, y igual a 2x mais 6. Chegamos à mesma equação da reta
que a anterior. Então, olha, isso é interessante, né? Porque independente do ponto que você escolhe, você vai encontrar a mesma equação da reta, ok? Então, veja como é fácil você calcular descobrir uma equação de reta conhecendo dois pontos, porque você tem como achar o coeficiente angular da reta, o m, e com esse m escrever a expressão da equação, escolhendo qualquer um dos pontos que passa por essa reta para ser x0 ou y0. Beleza? Mais um. Escreva as equações da reta paralela e perpendicular a esta reta dada aqui, 3x mais 7. Então, a equação da reta nós já temos, mas que também passa pelo ponto 2 e 3. Então, eu posso ter um sistema de coordenadas, e aí eu tenho uma reta que já existe. Eu quero saber qual é uma reta paralela a ela que passa por outro ponto. E, ao mesmo tempo, eu também posso estar interessado em descobrir uma reta, já tem uma reta que existe lá, que seja perpendicular. Então, ela vai tocar ali a minha reta que já existe, né? Mas que passa por um outro ponto. Tá ok? Então, ou ela é paralela ou ela é perpendicular. Então, no sistema XY, por exemplo. Aqui, nós temos que fazer uma associação para retas paralelas. Então, retas paralelas, tá? Há uma relação entre os coeficientes angulares dessas retas. O m de uma das retas é igual ao m da outra reta. Porque, olha só, se elas são paralelas, elas têm a mesma inclinação em relação ao eixo x. Então, logo, o coeficiente angular é o mesmo, porque é ele que define essa inclinação, não é? Então, nós vamos usar esse artifício. Para a reta que passa, então, pelo ponto 2, 3, tá? Vou chamá-lo de A. O meu m, então, da reta A, vai ser igual a 3, porque ele é igual a essa reta aqui. Porque eu quero, primeiro, encontrar a reta paralela a ela. Se é paralela, meu coeficiente angular é o mesmo. Se eu já tenho m, olha que simples. Como que eu escrevo a equação da reta? Y menos quem? y0. Qual é o ponto que eu estou escolhendo? Ponto A. Quem é o y do ponto A? 3. Então, y menos 3. Isso é igual a quem? O seu coeficiente angular, o m, que é 3, que acabamos de achar aqui, vezes x menos o x0. Quem é o x0 do ponto A? 2. Então, colocamos 2. E aí, nós temos, então, a equação da reta paralela y menos 3 igual 3x, fazendo a distributiva, menos 6. Este 3 vem somando, minha reta paralela, vou chamá-la de... Não vou nem chamar de YA, vou chamar de Y par, de paralela, tá ok? Só para caracterizar e identificar que é uma reta paralela àquela original que nós temos no enunciado, joia? Então, eu terei aqui 3 vezes x, não muda, e aí eu tenho menos 6, que vai somar 3, que ficará então menos 3. Essa é a equação da reta paralela, beleza? E a perpendicular? Para a reta perpendicular, aí a diferença é que o coeficiente angular de uma a outra é o inverso, com um sinal trocado. Então, se eu considero, por exemplo, que a minha reta original tem coeficiente angular 3, para a perpendicular, o m a perpendicular, o coeficiente angular da reta perpendicular é menos 1 sobre 3, que é o coeficiente angular da reta original, certo? E o restante é o mesmo. Para substituir na equação da reta, eu faço y menos o y do ponto, que é 3, isso é igual. Aí eu uso o coeficiente angular da reta perpendicular, que é menos 1/3, e multiplica x menos 2. Tá ok? E aí observem, nossa equação perpendicular, ela vai assumir um formato um pouco diferente. Ficaremos com menos 1/3 de x. Quando eu fizer esse produto aqui, eu vou ter menos, com menos dá mais, ok? Ficaremos com mais 2/3. Então, eu tenho aqui mais 2/3. E aí eu venho com esse 3 para cá somando.
Então eu vou ter que fazer o mínimo múltiplo comum nesse ponto aqui. Tá? Deixa eu só acrescentar aqui então, y perpendicular. Vamos colocar novamente a equação que nós temos, então menos 1/3 de x somado a 2/3 somado a 3, né? Mais 2/3 mais 3. Então, para completar essa equação, vou manter menos 1/3 de x, é o único termo com x, então não tem ninguém a somar com ele. Agora, 2/3 com 3/3, eu vou juntar esses termos, né? Todo mundo fica dividido por 3, ficamos com 2 aqui. Quando eu faço um mínimo múltiplo comum, sobra 9 lá em cima. Então, qual é a minha equação da reta perpendicular? É menos 1/3 vezes a variável x, somado a 2 mais 9, 11/3, tá ok? Essa é a equação da reta perpendicular, e o y da reta paralela foi o que nós tínhamos encontrado anteriormente, 3x menos 3. Joia? Então, como que nós identificamos? Nós observamos, se eu já conheço a reta original, eu extraio dela o seu coeficiente angular, que é o número que multiplica x, e aí eu faço as relações. Se a reta é paralela, os coeficientes são iguais. Se a reta é perpendicular, um coeficiente é o inverso do outro com um sinal trocado. Beleza? Último problema de hoje, do momento, né? Depois faremos mais alguns da nossa live, como vocês solicitaram. Mas para nossa aula aqui, então, vamos falar um pouco sobre a circunferência e queremos determinar se esses pontos aqui, esses dois pontos, eles estão dentro ou fora da sua circunferência. Então você tem lá um sistema de coordenadas, tá? Vou colocar aqui embaixo, né? Um sistema de coordenadas, vamos supor que eu tenho uma circunferência ali, e eu quero saber se o ponto está dentro ou fora da circunferência. Para fazer isso, eu vou tomar como base o centro da circunferência. Essa é uma equação da circunferência no seu formato original. A única diferença é que o termo que está aqui, ele geralmente é representado também elevado ao quadrado. Como que eu sei qual é o número que está elevado ao quadrado? Só extrair a raiz quadrada de 16. Qual é a raiz quadrada de 16? 4. Então isso é equivalente a 4 ao quadrado. E por que eu devo fazer isso? Porque na representação de uma equação de circunferência, este número que está aqui é o x do centro da circunferência. E esse número que está aqui é o y do centro da circunferência. Então o centro dessa circunferência, ele é o ponto x valendo 2, y também 2. Só um detalhe muito importante. A equação da circunferência, ela traz para nós o seguinte formato: x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Então, os pontos da minha circunferência, na verdade, não são 2. Como trocou o sinal, significa que o meu x era menos 2, ok? Porque menos, se eu vier aqui e colocar menos 2, ficamos com menos 2, ou seja, mais 2. Da mesma forma, o y também é negativo, porque se eu trocar, eu tenho menos com menos, mais 2. Joia? E isso tudo é igual ao raio ao quadrado, então isso é de extrema importância. Esse raio aqui é o limite. Deixa eu marcar um centro aqui para essa circunferência. Ó. O raio é a distância que eu tenho do centro até a extremidade da circunferência. Então o raio já é uma distância. O que eu tenho que fazer então para saber se o ponto está dentro da circunferência? Calcular a distância entre esse ponto e o centro da circunferência. Se essa distância for menor que o raio, quer dizer que eu estou dentro da circunferência. Se a distância for maior que o raio, quer dizer que eu estou fora da circunferência. Então eu vou chamar esse ponto de A e esse ponto de B, tá ok? Então eu vou calcular a distância entre A e o centro da circunferência. Vou calcular a distância entre B e o centro da circunferência, porque assim eu consigo avaliar se essa distância é maior ou menor que o raio. Vamos fazer. Vamos lembrar que para calcular a distância entre dois pontos, eu vou fazer então a diferença entre as suas coordenadas x, certo? Vou pegar lá o centro da minha circunferência, o x do centro é menos 2. Então, vou fazer menos 2
menos, aí eu vou lá e pego o x do ponto A, que é menos 1. Isso tudo elevado ao quadrado, e vou somar com a diferença entre as coordenadas do ponto para y. Comecei com o centro da circunferência, continuo com o primeiro valor do centro da circunferência. Menos 2, que é o y do centro da circunferência, menos o y do ponto A, que é 5. Isso tudo ao quadrado e todo mundo dentro da minha raiz, ok? Teremos aqui menos 2, menos 1, menos 3. Menos 3 ao quadrado, 9 positivo. Menos 2, menos 5 dá menos 7. Menos 7 ao quadrado vai dar 49. Então, mais 49. Todo mundo dentro da raiz. Então, observem, aqui nós teremos 49 mais 9. E aí teremos então a raiz quadrada de 58. Raiz quadrada de 58, aproximadamente 7,62. Joia! Agora vamos calcular a distância entre o ponto B e o ponto C. Vamos fazer também menos 2, que é o x do ponto C. Vamos subtrair do x do ponto B, que é 3. Isso tudo elevado ao quadrado, somado, a quem? Menos 2, que é o y do centro da circunferência, menos o y do ponto B, que é 8. Também ao quadrado, isso tudo dentro da minha raiz. Ok? Extraindo e fazendo esses cálculos, então nós teremos menos 2 menos 3 vai dar menos 5. Ao quadrado, 25. Menos 2, então vou somar, Menos 2 menos 8 dá menos 10, ao quadrado dá 100. Todo mundo dentro da raiz. Então temos a raiz quadrada de 125, que é maior do que o anterior, inclusive. Então a raiz quadrada de 125 é aproximadamente 11,2. 11,2. Qual é o raio da circunferência? Quando nós olhamos a equação anterior, o raio da circunferência é 4. 4 ao quadrado, 16. E aí nós falamos então que é em cima dele que nós vamos fazer o comparativo, não é? O raio da circunferência é 4. Então observem, a distância entre A e o centro da circunferência é 7,62, maior do que o raio. A distância entre B e o centro da circunferência é 11,2, também maior do que o raio. Logo, este ponto está fora da circunferência e este também está fora da circunferência. Então, os dois pontos não pertencem a esta circunferência. Tá ok? Beleza? Se nós analisarmos, graficamente falando, faria muito sentido, O meu centro da circunferência teria que ser deslocado aqui para baixo, em menos 2 e 2, menos 2, menos 2, certo? Então, minha circunferência, de fato, ela está aqui praticamente no quadrante do y e x negativo, enquanto que os meus pontos estão lá em cima. x1 e y5 vem aqui para cima, x3 e y8 vai lá para cima. Então eles estão realmente bem distantes da minha circunferência. Joia, pessoal? Beleza? Ótimo, então finalizamos nossa terceira aula. Você já tem então mais alguns conceitos para vocês aí trabalharem. Não esqueçam de acompanhar as aulas gravadas que vocês têm, as extras, mais as aulas conceituais, tá certo? E vamos avançando, caminhando aí na nossa atividade, nossos trabalhos e fortalecendo os conhecimentos de vocês dentro da geometria analítica, ok?